Fala galera, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de hoje, aula número 47, uma aula onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre projetos, sobre o projetista, uma aula onde eu reuni 5 daquelas habilidades que eu considero as principais habilidades que todo projetista de fibra ótica, o projetista FTTH, deveria ter essas habilidades. Essa aula eu acredito que seja um guia, eu gosto de dizer que essa aula na verdade é um guia para aquele cara que se identifica com um projeto, com um dimensionamento, que gosta de pensar como vai construir a rede, como essa rede vai tomar forma, digamos assim. Então eu acredito que essa aula é um guia muito importante até para você entender se realmente faz sentido para você ser um projetista, dominar esse mundo, investir nessa área como projetista de redes FTTH, ou se daqui a pouco não é para você e aí você vai acabar se encaixando, digamos assim, em outra área, em outra atividade dentro desse nosso mundo sobre fibra ótica. Bom, como de costume, durante a aula fica um pouquinho complicado eu acompanhar o chat aqui com vocês e tudo mais. E no finalzinho, para quem estiver participando ao vivo, vai ser aquele momento que a gente vai bater um papo aqui no chat, tirar uma dúvida. Se você quiser colaborar com alguma coisa também que você aprendeu sobre esse mundo de projetos FTTH, por favor, colabora, coloca aí a sua opinião, o seu comentário, conta uma história aí que você já passou por esse mundo de projetos FTTH, porque afinal de contas é assim que nós aprendemos, compartilhando as nossas histórias, ouvindo as histórias também de quem já passou por algo parecido ou por algo nesse mundo aí de projetos e de fibra ótica. Bom, para começar a aula de hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre esse mundo de projeto e documentação. É muito comum, né, as pessoas confundirem projeto com documentação. E é muito comum também as pessoas, os provedores, acreditar que precisam contratar um projetista FTTH para ter o desenho da rede. E eu gosto de separar esses dois mundos, digamos assim, o mundo de projeto e o mundo de desenho. Por quê? Porque o fato de ter um projeto, o fato de você contratar um projetista ou alguém realizar o projeto da rede, não tem necessariamente a ver só com o desenho propriamente dito. Um projeto de uma rede é aquele momento onde a gente faz o dimensionamento da rede. É aquele momento onde a gente entende como essa rede vai tomar forma, como que ela pode ser distribuída, como que a gente pode ampliar ela, como a gente vai fazer manutenções nessa rede. Esse tipo de coisa são as coisas que a gente se preocupa quando faz o projeto de uma rede. Claro que quando alguém está fazendo um projeto da rede, por tabela, acaba também fazendo o desenho. Então, no geral, quem contrata um projetista para fazer a sua rede FTTH tem sim o desenho da sua rede FTTH, mas você não está contratando alguém para simplesmente fazer o desenho, você está contratando alguém para pensar como a sua rede vai tomar forma e como a sua rede vai ser construída, digamos assim. Uma coisa importante, eu já vi muito falar por aí, muitos provedores não gostam de contratar um projetista porque quer economizar. Poxa, por que eu vou gastar 5 mil reais num projeto, 10 mil reais num projeto, se eu posso fazer sozinho esse projeto e ativar minha rede, ou ainda construir a rede sem nenhum tipo de projeto? E aí, eu tenho um recado muito importante que é o seguinte: sempre que nós temos um projeto para construir alguma coisa, seja uma rede FTTH, seja uma casa, um prédio, um avião, um carro, sei lá, mas sempre que a gente tem um projeto de algo que foi dimensionado, que tem um guia do que nós precisamos, da quantidade que nós precisamos, nós temos economia. Então é muito comum, quando eu estou desenvolvendo algum projeto FTTH, eu conseguir gerar economia no projeto FTTH, claro, porque eu sei qual material a gente tem que comprar, eu sei qual é o quantitativo de material. A gente não vai comprar material errado, não vai comprar material a mais, a gente vai comprar no tempo certo de compra desse material também. A gente consegue saber para quando o provedor precisa um determinado material para construir uma parte da rede. Então, o projeto, o planejamento da rede, apesar de ter um custo para desenvolver o projeto, ele gera economia sim. Nós já falamos isso em diversas aulas aqui no nosso canal. Caso você seja um aluno do meu curso também de projetos FTTH, com certeza você já viu eu falar bastante sobre isso e trazer vários exemplos disso também dentro da formação de projetos FTTH. E era mais para trazer aqui nessa aula também, para trazer esse contexto aqui nessa aula também. Então eu gosto de separar isso. Uma coisa é projeto sobre o olhar de dimensionamento e outra coisa é a documentação da rede propriamente dito.
Bom, então vamos lá, sem muita enrolação, a gente tem bastante coisa que eu anotei aqui para a gente conversar na aula de hoje. E hoje então eu vou falar de 5 habilidades que eu considero fundamentais para um projetista FTTH. A primeira grande habilidade é a habilidade de ter a capacidade analítica. O que raio é isso, capacidade analítica? A capacidade analítica, ela vem da gente observar as coisas, observar uma determinada situação, observar os dados, enfim, entender o que está ao nosso redor e aí sim começar a enxergar o que vai ser feito, começar a prever quais são as soluções, como que a gente vai construir, como que a nossa rede vai tomar uma forma. E isso eu aprendi quando eu não estava mais trabalhando dentro do provedor de internet. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu já trabalhei em um provedor de internet. Meu primeiro emprego, na verdade, foi um provedor de internet. Foi meio que ao acaso, eu conhecia sobre redes, conhecia sobre informática. E aí, em 2002, eu mandei um currículo para um provedor de internet, que eu nem sabia direito o que era provedor de internet, mas era uma vaga para suporte técnico. E aí, estava eu lá dentro de um provedor, aprendi o que é um provedor, que nada mais é do que uma empresa que sabe construir redes, sabe construir, domina esse mundo de redes, interconecta as coisas. Isso é um provedor de internet, em resumo aqui. E aí, eu, quando estava lá dentro do provedor de internet, eu não percebia a importância dessa análise, dessa capacidade analítica. Por quê? Porque o dia a dia de provedor, a gente sabe como é que é. Vai resolver problema aqui, resolve um problema lá, troca equipamento, faz isso, faz aquilo, começa segunda-feira, termina sexta-feira, a gente nem vê a semana passar propriamente dito. Em 2010 eu tive uma oportunidade de trabalhar em um fabricante de tecnologia, eu trabalhei na Parks e lá eu aprendi a usar essa capacidade analítica de olhar um problema de fora, entender as informações, entender o que estava acontecendo e aí sim encontrar uma solução para aquele problema. Por que isso é importante? Porque nem tudo é igual. Então muitas vezes a gente aprende a fazer uma coisa de uma determinada forma, você foi lá e fez um determinado curso e aprendeu a fazer uma coisa. Legal. Quando você vai fazer de fato, sozinho, essa coisa que você aprendeu a fazer bolo, fez uma receita de como fazer bolo. Beleza. E aí você vai lá, você vai fazer um bolo, se alguma coisa acontecer diferente daquilo que não estava previsto, ferrou. Você não vai conseguir resolver. Então nem tudo é igual e por isso é importante a gente usar esse nosso senso analítico de enxergar as coisas, o que está acontecendo, para então encontrar uma solução para aquele problema que a gente está procurando resolver, no caso, o dimensionamento de uma rede FTTH. Isso é importante para quê? Para a gente encontrar algo que faça sentido, mas também ter essa capacidade analítica é importante porque muitas vezes o nosso cliente ou o nosso próprio provedor de internet não sabe o que quer. E de novo, isso é muito comum. Eu faço projetos FTTH, faz parte da minha rotina também desenvolver projetos FTTH. Afinal de contas, não faz sentido falar de projeto e não desenvolver projetos. E uma coisa que é muito comum, quando estou fazendo uma conferência para entender como vai ser o projeto, fazer um alinhamento, é perceber isso. Muitos provedores não sabem o que quer. Poxa, o provedor sabe que quer construir uma rede em tal bairro. Legal. Mas ele não sabe, não tem a mínima ideia de como vai ser isso. E aí a gente usa nessa nossa capacidade analítica para entender o tamanho, para entender o que o provedor já conhece sobre redes FTTH, o que ele já tem de redes FTTH. Nesse momento, observando o que o provedor está passando de informações, é o momento que muitas vezes eu descubro que o provedor já comprou algum tipo de material que eu vou ter que aproveitar, enfim. Então é muito importante também, por isso, essa capacidade analítica também. E outra coisa para fechar sobre a capacidade analítica, que eu acho fundamental, uma das fundamentais, não é à toa que está aqui na minha lista, é que a capacidade analítica ela serve como um trampolim para a gente sempre estar evoluindo para alguma outra coisa para agregar na nossa área, para agregar no nosso projeto. Por quê? Porque à medida que a gente está desenvolvendo algo, está observando com a nossa capacidade analítica, a gente percebe que, poxa, eu estou pecando aqui, falta isso aqui, falta isso lá. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente a gente regravou o nosso curso de projetos, o projeto FTTH 3.0, e aí eu observei uma coisa que aconteceu muito comigo, inclusive no passado. Eu fazia o projeto, entregava o projeto, a galera construía a rede, certificava a rede e me mandavam as telas do OTDR
da certificação da rede. E aí, na época, eu olhava aquelas telas, eu não entendia muito bem o traço do OTDR, coisa que acontece com a maioria dos projetistas, a grande maioria dos projetistas não sabe ler um traço de OTDR. E aí, o cara que estava no campo, muitas vezes não sabia, mandava uma tela, achando que estava tudo certinho. O projetista, para não passar vergonha, olhava aquela tela, concordava que tinha que ficar ok, e na verdade não estava ok. E aí, o ano passado, pensando um pouquinho sobre isso, sobre essa realidade, e também entendendo, já entendendo sobre o TDR, eu pensei assim, cara, por que não incluir um curso de OTDR para projetistas FTTH? E foi o que eu fiz. Então, quando eu regravei o curso de projetos FTTH, eu coloquei lá dentro um curso de OTDR para projetistas. Por quê? Porque com a minha capacidade analítica, eu percebi que isso faltava dentro de uma formação de projetos, que isso não existe em nenhum curso de projetos que existe por aí. Então, eu resolvi acrescentar isso dentro de uma formação de projetos FTTH. Beleza, eu resolvi um problema adicionando essa aula lá por algo que eu observei. Então isso é uma coisa muito interessante mesmo. A nossa capacidade analítica, porque além da gente conseguir resolver problemas de uma forma diferente, a gente consegue também usar isso como um trampolim para outras especializações, para as outras áreas, enfim, para fazer outras atividades também que estão perto desse nosso mundo de projetos FTTH. Uma coisa importante, o projeto FTTH é um dos projetos mais cheios de detalhes para a gente desenvolver quando a gente está fazendo o planejamento de uma rede. Tem muita fibra, tem muita caixa, tem muitas fusões, tem muitos splitters, tem cálculo de potência. Então realmente é algo complexo. É mais complexo que um ponto a ponto de fibra ótica, por exemplo. É mais complexo do que isso. Então quando a gente aprende a desenvolver um projeto FTTH, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente, por tabela, aprende a resolver e a desenvolver projetos mais simples também. Então, o nosso mundo não precisa ser apenas o projeto FTTH. O cara que aprendeu a fazer o dimensionamento de uma rede FTTH, ele pode se aventurar no ponto a ponto, ele pode se aventurar num projeto de CFTV, um projeto para interligar um bairro, um projeto para interligar câmeras, um projeto de cidade inteligente, um edital para uma prefeitura, um projeto de uma rede POL, uma rede LAN distribuída com fibras óticas, enfim. Por quê? Porque ele aprendeu a desenvolver um projeto muito mais complexo, que é o projeto FTTH, e aí ele percebeu que pode usar essas habilidades para desenvolver outros tipos de projeto também. Bom, vamos então para a nossa segunda habilidade. E essa aqui eu vou trazer alguns exemplos também para a gente discutir um pouquinho nessa aula aqui. A segunda grande habilidade de um verdadeiro projetista FTTH é não ser refém de padrões, ou seja, o cara não ficar limitado a certos padrões. Imagina o seguinte, imagina que você contratou um arquiteto para construir uma casa para você, mas o arquiteto só sabe entregar, fazer o desenho, o planejamento de uma casa, o projeto de uma casa com 2 quartos. Pô, e aí? Que tipo de arquiteto só sabe fazer um projeto com 2 quartos? Se o arquiteto só consegue fazer um projeto de 2 quartos é porque ele aprendeu a fazer daquele formato e ele saiu replicando, simplesmente replicando isso, e não se especializou e não procurou fazer nada diferente. E isso acontece muito no nosso mundo de projetos FTTH. Aquele cara que aprendeu a fazer o projeto colocando, por exemplo, uma caixa a cada 100 metros, uma caixa de 1:8, uma CTO de 1:8 em um ramal desbalanceado, e ele vai passar a vida inteira dele fazendo um projetinho assim. Que pode ser que faça sentido numa cidade pequena ou numa área rural, mas daqui a pouco não faz sentido em uma área de uma grande densidade, um bairro grande, um bairro bem populoso, talvez não faça sentido aquele padrãozinho e aquele modelo que ele aprendeu. Então é importante a gente não ficar preso a certos padrões. Um tempo atrás eu peguei um projeto para fazer, eu achei bem interessante, que o projeto ele estava desenvolvido, uns 60% a 70% dele estava pronto. E me chamou a atenção o nome das caixas. Era um nome grande, assim, parecia o número de série o nome das caixas. E aí eu fui entender o seguinte, que o projetista que estava desenvolvendo aquele projeto e que pulou fora do barco a hora que percebeu que estava ficando difícil o desenvolvimento daquele projeto, ao invés de fazer o diagrama de emendas da rede, o diagrama de fusões, de ter que usar um AutoCAD talvez para fazer isso, para não precisar, o que ele fez? Ele criou um nome grande e naquele nome tinham informações para a gente deduzir
qual fibra ótica ia iluminar aquele splitter. Então o técnico, quando ia montar a caixa, ele tinha que interpretar o nome da caixa para entender qual a fibra ele ia utilizar para iluminar aquela caixa. Eu acho isso bobagem. Por quê? Porque existe um documento para isso, que é o diagrama de fusões. Não que a gente não possa no nome ter essa informação. Agora, precisa o documento do diagrama de fusões. O nome não vai substituir o diagrama de fusões, até porque o fato de estar no projeto e o técnico ter que interpretar num dia com muito calor, num dia com chuva, o cara está cansado, já montou 10 caixas naquele dia, daqui a pouco ele vai errar, ele vai se confundir, ele vai entender uma coisa e era outra coisa. Então a gente, além de não ficar preso a padrões, a gente também não pode criar padrões para burlar o sistema, digamos assim, para não desenvolver um tipo de projeto, para não precisar fazer algo. Bom, tem aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com você. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente discutir um pouquinho sobre isso, sobre os padrões, e para você entender claramente por que é importante a gente não ficar preso a padrões. Bom, essa primeira tela que está aparecendo aí para você é a tela de um projeto, é um projeto de exemplo, feito dentro de uma ferramenta de documentação que é o OZMap, e eu só estou usando aqui para ilustrar, tá? Então o que tem nessa tela aqui? Nessa tela nós temos a nossa OLT que fica aqui embaixo, deixa eu aproximar um pouquinho mais, nós temos a nossa OLT que fica aqui embaixo, tem esse cabo verde que é o nosso backbone, que cruza a parte dessa cidade aqui, e o backbone ele está no canto direito da cidade. Para iluminar os ramais, que estão nesse sentido aqui da tela, no sentido horizontal, ficou muito fácil, porque como o backbone está no meio, eu simplesmente entrei com um ramal de derivação, iluminei 4 caixas para o lado esquerdo em cada uma das ruas. As quadras são quadradas, é tudo muito uniforme, é uma rede muito fácil de fazer o dimensionamento da rede. É uma rede onde, ao fazer o dimensionamento, se observou um certo padrão. Beleza, é só um exemplo de uma rede. Não quero discutir aqui se é caixa disso, caixa daquilo, mas é só um exemplo de um padrão que foi estabelecido. Quem aprendeu a fazer um projeto em cima desse projeto aqui, provavelmente, quando for fazer o seu projeto, vai tentar encaixar o seu projeto dentro desse padrão aqui. Por quê? Porque talvez tenha aprendido a respeitar um certo padrãozinho na hora de fazer o projeto. Qual que é o problema disso? O problema é que não são todas as cidades assim, que tem esse tamanho de quadra, essa quantidade de casas, ruas que são retas. Não é. A realidade da grande maioria não é isso. E aí, se a gente tentar enfiar esse desenho aqui dentro de uma outra cidade que tem uma distribuição diferente, o projeto não vai ficar bom. Tem alguns outros exemplos também que eu quero mostrar para você aqui. Vamos lá. Primeiro é esse exemplo aqui. O que nós temos nesse exemplo que está aparecendo aqui no meu Google para você? Essa aqui é uma cidade onde nós temos também quadras quadradas, parecido com aquela outra cidade lá, que é a cidade de Casca, né, que eu usei como exemplo. Essa cidade aqui eu não vou identificar porque isso aqui faz parte de um projeto que eu desenvolvi um tempinho atrás. Então, olhando aqui mais ou menos as quadras, talvez encaixaria o padrão daquele outro projeto porque tem uma certa similaridade, digamos assim. Porém, aqui a gente tem outras variáveis do nosso projeto e nosso projeto ficou um pouquinho diferente. Por exemplo, nesse primeiro momento, a ideia do provedor era atender essa região aqui, esse bairro. Por quê? Porque tem uma densidade muito boa e porque eles identificaram que aqui era uma área onde era carente de atendimento de boa internet. Começamos por aqui. Bom, essa área aqui, ela tem um desenho totalmente diferente desse outro tipo de área aqui. Aqui a gente tem terrenos vazios, tem casas que são um pouquinho maior, as quadras são quadradas, etc, etc. Aqui não, aqui a gente tem casas uma coladinha na outra, nós temos terrenos estreitos e são quadras que já estão bem populosas. Ou seja, não posso enfiar aquele padrão dentro dessa área aqui. Além disso, nós temos outras variáveis aqui que mudou um pouquinho o rumo aí quando a gente foi desenvolver o projeto. Primeiro, a OLT
ela fica aqui nessa extremidade. Ou seja, partindo da minha OLT com um backbone sentido sul, o meu backbone ele pode morrer por aqui. Por quê? Porque a cidade não está crescendo para este lado aqui. Agora, se a minha OLT estivesse mais no centro da cidade, aí o papo é um pouquinho diferente. Provavelmente eu ia ter mais do que um backbone, eu ia ter que ter cabos maiores, ou talvez eu fosse fazer um projeto descentralizado e aí eu teria um POP aqui em cima e teria um outro POP aqui embaixo. Ou seja, de novo, não seria aquele padrãozinho, aquele primeiro padrão que a gente viu. O que mais tem de particularidade desse projeto aqui? Quando eu fui desenvolver e eu desenhei essa área aqui, o pessoal me avisou: Machado, cara, tem um cantinho aqui que a gente também quer aproveitar e atender. Beleza. Esse cantinho também tem desenho parecido com essa área aqui. Tudo bem. Machado, olha só, eu queria aproveitar esse caminho do backbone e atender também quem está pela rota do backbone. Então, olha só, nesse projeto aqui, além da gente ter essas duas áreas com redes balanceadas, eu também tive que criar um ramal desbalanceado pelo caminho onde passa o backbone. Para quê? Para conseguir atender essa galera por onde o cabo está passando. Nesse projetinho aqui, a gente já consegue perceber que não tem mais aquele padrão. Ou seja, eu fui desenhando o projeto e ao longo do desenho desse projeto eu observei que ele tem um outro comportamento, tem um outro padrão para esse canto da cidade aqui. Agora, o dia que eu for construir lá esse projeto aqui do Gilberto, se eu não me engano, eu vou ter que vir para o restante da cidade, aí o papo vai ser diferente. Eu não vou seguir mais este padrão aqui, eu já vou ter que adotar um outro tipo de padrão para essa região aqui. Talvez nessa outra região faça sentido CTOs de 1 para 8 ao invés de CTOs de 1 para 16. Talvez nessa região eu não tenha postes nas esquinas, então eu vou ter que ter CTOs no sentido horizontal e CTOs no sentido vertical também, para atender casas que estão nos dois sentidos. Bom, vamos dar uma olhadinha em mais um projeto aqui para usar como exemplo. Esse projeto aqui, eu creio que muitos provedores têm um formato, esse tipo de formato aqui. Esse é um projeto feito numa área rural. E uma área rural, geralmente um projeto que se encaixa muito bem, já é um projeto desbalanceado, ao contrário daquele primeiro projeto que eu mostrei para você como um exemplo. Aqui a gente já tem um projeto desbalanceado, onde o provedor tem OLT nessa região aqui, ele gostaria de atender um braço para o lado esquerdo, até o início da área onde tem um número maior de residências. Ele pediu também que essa rede continuasse até chegar nessa extremidade aqui, esse foi a dimensão da rede, e também que tivesse uma ampliação com um outro braço aqui por cima, para chegar até uma certa torre lá por onde vai buscar link e tudo mais. Então, o projeto nesse caso é nesse formato de Y aqui. Beleza. Esse projeto, então, ele fazia mais sentido eu utilizar CTOs, utilizar uma rede desbalanceada. E além disso, olha só que interessante, além de usar uma rede desbalanceada, o que fez sentido nesse projeto aqui foi utilizar CTOs com capacidade diferente. Então, por exemplo, essa caixa aqui, ó, ela tem o nome de CTO 3.5. 03 porque ela pertence ao ramal 13.5 porque é a quinta caixa desse ramal. Então, nessa região, nessa localidade aqui, fazia sentido trabalhar com uma caixa de 1 para 8. O triângulo branco aqui é uma caixinha de 1 para 8. Aqui, fazia sentido trabalhar com uma caixa de 1 para 4. Por quê? Porque 8 posições aqui no local que tem umas 6 casas é muita porta. Vai sobrar a porta. Então, aqui, a gente optou em trabalhar com uma caixinha de 1 para 4. Aqui é a mesma coisa. 1 para 4, 1 para 4, vermelhinho para 4, vermelhinho para 4. Opa! Triângulo amarelo. Aqui a gente tem bastante casas e aqui eu tive que usar uma CTO de 1 para 16. Ou seja, não pude respeitar aqui nesse projeto um padrão de trabalhar apenas com um tipo de caixa CTO. Eu tive que intercalar as caixas CTOs também.
Machado, pode intercalar as caixas CTOs? Pode. Inclusive eu ensinei isso numa aula recentemente, que era uma aula sobre o cálculo de uma rede desbalanceada. Se você perdeu essa aula, procura aqui no nosso canal, a aula, olha, fantástica sobre redes desbalanceadas. E lá eu ensinei o seguinte: se a gente vai trabalhar com caixas CTOs de capacidades diferentes, o que a gente faz no cálculo de potência é equilibrar o nível de sinal dessas caixas CTOs. Então um projeto como esse, onde eu tenho uma CTO de 1 para 16, de 1 para 4, de 1 para 8 no mesmo ramal desbalanceado, eu consigo, através do cálculo de potência, equilibrar o nível de sinal para ter todas as caixas com menos 20, com menos 21, com menos 22, e não ter uma caixa com menos 15 e a outra com menos 24. Não, a gente no cálculo de potência consegue corrigir o nível de sinal das caixas, e isso eu ensinei em uma aula recente sobre cálculo de rede desbalanceado. Dá uma procurada aqui no YouTube, você vai encontrar. Aquela aula ficou fantástica aí sobre a distribuição da rede. Bom, então eu tenho aqui, voltando para o nosso projeto, caixas de 1 para 4, caixas de 1 para 8, caixas de 1 para 16, ou seja, eu tenho um outro padrão de projeto que eu adotei nessa solução, digamos aqui, para atender essa região. Vamos para mais um exemplo então. Exemplo é bom, sempre é bem-vindo, a gente aprende muito com os nossos exemplos. E esse projeto aqui é um projeto mais antigo, um projeto que eu lembrei, que é um projeto mais antigo, e tem uma curiosidade bem interessante nesse projeto aqui, é que esse projeto, além de ter uma grande densidade, ou seja, a gente tem bastante casa mesmo para atender, é uma cidade, uma área bem grande, não é um projeto rural e nada assim, e além disso, a parte beira-mar, digamos aqui, assim, dessa cidade, ela possui muitos prédios. Então aqui o desafio foi maior ainda, foi de projetar uma rede FTTH para atender as casas, e na beira-mar também essa rede tinha que atender prédios, porque aqui tem prédios com 40 apartamentos, prédio com 30 apartamentos, prédio com 20 apartamentos, e nesses casos a gente não consegue conectar esses clientes na rua. Eu não consigo sair com 16 drop em um prédio, 16 cabos drop e colocar todos ligados a uma caixa na frente do prédio. Isso é um pepino. Então a gente tem que fazer uma adequação no prédio, tem que colocar uma caixa, duas caixas, três caixas lá dentro para fazer o atendimento do cliente que está no prédio direto na CTO, na caixa que está dentro do próprio prédio. Então aqui eu fiz o seguinte: nas áreas externas a gente trabalhou com CTOs de 1 para 8, que são esses triângulos brancos aqui. Nos prédios aqui foi feito um pouquinho diferente. O triângulo amarelo, no caso aqui, ele representa um prédio, tá? Então, por exemplo, esse prédio aqui, ele tem 12 apartamentos e eu deixei dimensionado aqui um splitter de 1 para 8 para atender este prédio aqui. Como que vai ser feito o atendimento desse prédio? Olha só, esse ramal que vem aqui da direita para a esquerda, ele acaba na terceira caixa. Então, este prédio que está aqui, ele vai ser atendido através dessa caixa aqui. É a continuação desse ramal aqui para atender esse prédio, tá? E aí a gente tem vários exemplos que seguem mesmo raciocínio, tá? Por exemplo, aqui em cima nós temos a rede H14. A gente tem a caixa 1, caixa 2, caixa 3, 4 e 5. E aqui a gente tem mais duas caixas que serão atendidas por esse splitter aqui. Por quê? Porque esse cara aqui, esse hexágono vermelho, nesse projeto aqui, ele representa um hub com 8 posições. E eu tenho 5 CTOs já iluminadas e eu tenho mais essas duas caixas aqui que vão estar dentro de um prédio, que num segundo momento o provedor ele vai ativar aquele prédio, ele vai fazer adequação predial para atender os clientes, e aí ele vai buscar esse sinal ou nessa caixa CTO número 2, que está praticamente na frente, ou na caixa hub número 14. Tem essas duas possibilidades. Então esse projeto aqui, o desafio, ele foi um pouquinho diferente. O desafio aqui foi como fazer uma rede que atenda o FTTH e atenda o FTTA também, o Fiber to the Apartment. A gente colocar a caixa de atendimento
dentro do prédio para atender o apartamento. Para fechar aqui essa parte sobre não ter os padrões, eu tenho um outro projeto aqui que é um projeto número 4, e aqui o desafio foi o seguinte: o desafio aqui foi como criar um padrão em uma cidade que tem um padrão. Essa cidade aqui, ela é uma cidade que ela foi planejada. Então a gente consegue olhar aqui pelo mapa, é uma cidade que tem um certo planejamento. Erechim também tem uma estrutura parecida com essa aqui. Esse projeto aqui, ele não foi desenvolvido no Google, ele foi desenvolvido dentro de OZ Maps e eu exportei para trazer aqui como exemplo, tá? O que eu tenho aqui? Eu vou marcar só os cabos para a gente ter uma ideia aqui no nosso papo. Tem as caixas também, mas eu vou deixar as caixas apagadas aqui para não ficar poluído o nosso mapa, tá? Os cabos que estão em vermelho aqui no mapa são cabos de 6 vias e são os ramais de derivação. O restante são backbones. O que eu tive que fazer nesse projeto aqui, né? Qual foi o padrão desse projeto? Nesse projeto nós temos as avenidas, são essas avenidas aqui. Ó, a gente tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu evitei ficar cruzando muita avenida. Por quê? Porque nos cruzamentos de avenida eram os pontos mais críticos dessa cidade. Então a gente tem backbone cruzando pela avenida, ok, a gente precisa cruzar o backbone para conseguir interligar toda a nossa cidade, porém a gente não tem ramais. Então se você observar e pegar uma fatia dessa pizza aqui, imagina isso aqui como se fosse fatias de pizza, você vai ver que não tem linhas vermelhas, não tem ramais de derivação que estão cruzando pela avenida, só tem backbone em cada uma dessas fatias aqui. Então o desafio nesse projeto aqui foi justamente conseguir dividir as áreas dessa rede em backbones diferentes, em estruturas diferentes e que cruzasse o mínimo as avenidas. Então se a gente for analisar, tem 2 cruzamentos aqui nessa avenida, 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui apenas. Aqui a gente tem somente um também. Aqui também a gente tem somente um cruzamento. Eu consegui cruzar pouco dentro desse projeto aqui. Observação, esse projeto ele atende esse quadrado aqui e atende também todo o restante, fase 1 e fase 2. E o total dele ultrapassa as 12 mil portas de atendimento. O desafio aqui foi diferente. O que eu quero te mostrar com esses 4 exemplos, tá? Esses exemplos, eles não foram, esses projetos, eles não foram baseados em um modelo específico de como fazer um projeto FTTH. Esses 4 exemplos que eu trouxe aqui são exemplos onde a gente usou aquela habilidade analítica que a gente falou lá no início. Para quê? Para entender o que precisa ser feito, entender como é que é a cidade, como é que é o traçado, e aí sim fazer o dimensionamento que atende aquela demanda em específico. E por tabela, quem faz isso não fica preso nas caixinhas de padrões, digamos assim. A gente foge dos padrões na hora de desenvolver o nosso projeto. Aquele cara que não procura entender e procura copiar um projeto no outro para desenvolver, ele não tem condições de resolver um projeto, um quebra-cabeça como esse aqui, tá? Um quebra-cabeça como esse aqui. Bom, vamos lá, vamos para a nossa próxima habilidade. Eu falei primeiro sobre a capacidade analítica, depois sobre não ser refém de padrões, e agora uma muito importante que na verdade, a gente leva essa para tudo na vida, que é estar aberto a críticas e aprender com as críticas também. Eu já conheci diversos profissionais que se achavam o cara, né, melhor, aquele que sabe fazer e tudo mais, não interessa se é construir uma rede, se é montar uma caixa, se é fazer uma fusão ou se fazer um projeto, mas eu já conheci vários profissionais que se achavam o cara e que não aceitavam as críticas também. Então o que acontece com isso? O profissional que não aceita a crítica, ele não aprende, ele não evolui. Ele evolui até um certo ponto e ele fica preso naquela caixinha. Então, quando a gente escuta uma crítica, quando a gente recebe uma crítica, a gente tem que aprender a analisar aquilo, escutar. Primeiro escuta, não fica questionando. Primeiro escuta, tenta entender o que a outra pessoa está criticando no seu projeto ou naquilo que você acabou de fazer.
e entende também o porquê que está te trazendo essa sugestão. Nem toda crítica ela é valiosa. Às vezes alguém está te criticando só por inveja mesmo. Às vezes alguém está te criticando e nem sabe o que está falando, tá? E aí você vai ter que aprender a filtrar. Por isso que é importante você ouvir. Poxa, por que assim? Por quê? Por que fica melhor fazer assim? E é muito bom porque chega um momento que a gente aprende a ouvir as críticas e aí sim, escuta a crítica. Fez sentido? Estuda, pesquisa, testa. Você conseguiu melhorar aquilo que você faz com isso? Beleza, bora para a próxima crítica. Inclusive nas aulas, o que eu mais adoro são as perguntas de aluno. Eu fui lá, dei um exemplo, por exemplo, de uma rede. Por que fazer rede balanceada do que desbalanceada dentro da zona da cidade, uma capital? Por que fazer balanceado ao invés de desbalanceado? E aí eu vou lá e eu construo um racional justificando por que eu acredito que muitas vezes o balanceado é melhor nesse tipo de aplicação. E aí a galera vem questionar, Machado, por quê? Por que isso? Por quê? E se fizer assim? E se fizer assado? E é muito legal quando vem essas críticas porque é outra forma de pensar. E eu consigo confrontar com aquilo que eu acredito. Eu consigo comparar com aquilo que eu acredito. E aí, todo mundo sai ganhando no final das contas de uma discussão como essa. Quarta habilidade que eu anotei aqui para a gente falar sobre isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender, que é gostar de aprender coisas novas sempre. Essa história parece papo de velho, tá? Mas assim, quando eu estava lá no meu segundo grau, ensino fundamental atualmente, eu escutava muitos professores assim, não, você vai estudar a vida inteira, você precisa estudar a vida inteira. E eu estava louco para terminar o meu ensino fundamental, meu segundo grau, na época a gente chamava de segundo grau, fazer logo uma faculdade para não precisar mais estudar. Eu tinha essa mentalidade na época. E eu achava que ia ser assim pro resto da vida. E aí, eu apanhei na vida e demorei um pouquinho para entender que, na verdade, a gente aprende todos os dias alguma coisa nova. A gente tem que estar aberto a aprender alguma coisa nova todo dia. Quem me acompanha há mais tempo nas aulas já deve ter ouvido falar que o meu dia termina quando eu tenho certeza que eu aprendi alguma coisa nova sobre projetos, sobre fibra ótica, sobre algum software que vai mudar a forma de eu desenvolver alguma coisa nas minhas atividades. E a verdade é essa, a gente tem que gostar de aprender, tem que pesquisar. Poxa, você gosta de tecnologia? Cara, segue canal de tecnologia para entender o que está acontecendo, para aprender. E cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Então, uma das habilidades que um projetista tem que ter, que é fundamental, é gostar de aprender. Quer ver um exemplo? Olha só. Todo mundo que vai fazer um projeto, um curso de fibra ótica e tudo mais, aprende sobre as caixas de atendimento, as caixas CTOs. Aprende que chega um cabo que ilumina a caixa, que dentro da caixa, deixa eu abrir essa caixa aqui, que dentro da caixa tem as saídas de atendimento, tem a bandeja, que tem o splitter, que tem as portinhas aqui do splitter e que cada uma dessas portinhas tem que fazer um conector e tem que alimentar um cliente. A outra ponta vai lá dentro da casa do cliente. Beleza. E aí a gente vai desenvolvendo os nossos projetos FTTH com base nessa estrutura de caixa, que são as caixas mais utilizadas e que a gente aprendeu a fazer projeto com essas caixas aqui. Agora, o mercado ele vai mudando. Antigamente essa caixa, os clientes, a gente fazia fusão para ativar os clientes. E aí chegou um determinado momento que a gente começou a usar o conector mecânico. Legal. Só que agora as caixas evoluíram para um outro caminho, que são as caixas pré-conectorizadas. Eu tenho aqui uma caixa pré-conectorizada compacta, por exemplo, que parece uma fotocélula, na verdade. É pequena e tem o formato de uma fotocélula. Essa caixa aqui tem os conectores embaixo. A gente não precisa abrir ela para iluminar a caixa, para atender os nossos clientes. Aqui dentro tem um splitterzinho. E aqui a gente pluga um cabo para iluminar a caixa. Sai com 8 saídas para atender os clientes. E aí tem mais a saída para a caixa seguinte. Ela pode ser desbalanceado. A gente consegue fazer um barramento com essas caixas aqui em um ramal desbalanceado de uma rede pré-conectorizada. Inclusive, rede pré-conectorizada já foi tema também nessa sequência de aulas que a gente vem fazendo. Nós estamos na aula número 47, nós vamos até a aula número 50. Bom, o cara que gosta de estudar
O cara que entendeu que precisa estudar, que precisa aprender coisas novas, tem que gostar disso para evoluir, ele não vai ter dificuldade de fazer um projeto de uma rede FTTH pré-conectorizada. Por quê? Porque o conceito de como fazer uma rede, ele entendeu. O que muda são os materiais. Como que eu estudo o material? Cara, vai olhar review de caixa. Baixa o manual, vai ler o manual, vai ver o datasheet. Se a gente pegar um manual de uma caixa como essa, e de todas as caixas pré-conectorizadas de fazer atendimento de cliente, lá está escrito como instalar, para que serve cada parafuso dela, para que serve cada portinha, como prender no poste, como prender na cordoalha, em qual sentido tem que ficar, qual que é o peso dela. Isso tudo está escrito lá. Então, o cara quando vai desenvolver o projeto, olhou o manual, leu as características, ele consegue usar aquilo num projeto. E isso foi apenas um exemplo, uma caixa pré-conectorizada. E existem vários outros materiais que vêm surgindo, a nossa rede vai evoluindo. Antigamente a gente usava só cruzeta para reserva técnica. Chegou um ponto que muitas concessionárias não permitiam mais, não queriam mais que você usasse a cruzeta. Algumas concessionárias recomendaram usar o OptiLoop, que é conhecido como raquete também, que faz aquela volta do cabo lá na própria estrutura do cabo, a gente prende ele mesmo lá, forma um 8 lá para fazer a ancoragem dele das reservas, e outras concessionárias preferem que a gente faça uma bolinha aí com o nosso cabo e prenda na própria alça pré-formada, deixar preso lá para ficar uma coisa mais compacta e menos poluída. Então, o cara que gosta de estudar, ele consegue ler essas informações e trazer isso para o seu projeto. O cara que gosta de estudar e vai desenvolver um projeto para a Celesc, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o manual de compartilhamento da Celesc, vai ler quais são as regras do jogo, o que pode, o que não pode, e aí ele desenvolve o projeto baseado naquilo que ele estudou. Então, a gente precisa sempre estudar e a gente tem que gostar disso. E, de novo, todo mundo quando é novo tá louco para parar de estudar, eu não era diferente, mas chegou uma hora que eu aprendi que a gente vai continuar estudando sempre na nossa vida. Tanto que terminei meu ensino fundamental, fiz a minha faculdade, fiz a minha pós e estou pensando o que eu vou fazer agora para continuar evoluindo além do nosso mundo de FTTH, que é algo que eu estudo constantemente. Bom, a quinta habilidade que eu anotei aqui para a gente conversar também é sobre o projetista. Ele está preparado para o futuro. Poxa, o que é isso, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer com as nossas redes no futuro. A gente tem uma ideia do que vai acontecer, mas prever exatamente a gente não consegue prever. E aqui a gente fica numa encruzilhada. Por quê? Porque uma rede ótica, uma rede FTTH, ela é uma rede para bastante tempo. Ela é uma rede que demora um pouquinho para se pagar. Muitas vezes um ano e meio para o provedor rever, para o provedor ter de volta aquele dinheiro que ele investiu para construir a rede. É assim a regra do jogo. Então, quando a gente vai fazer o planejamento da rede, a gente não tem que resolver o problema agora. Ah, eu tenho um bairro que eu preciso atender 200 clientes. Não é assim. Ele precisa atender 200 clientes agora. Beleza, mas quantos clientes ele tem que atender o ano que vem? Depois, como é que ele pode ampliar essa rede? E se ele, ao invés de ampliar e a rede ficou muito grande, como que ele pode, talvez, dividir essa rede no meio para aproveitar algumas portas PON e atender uma outra rua ou um outro bairro? Depois disso, para onde que o provedor vai ampliar, talvez, no futuro? Poxa, eu vou lançar um cabo de backbone que vai atender um bairro. Beleza, e o ano que vem? O ano que vem o provedor quer atender o próximo bairro. Tá, mas por que não, então, esse cabo de backbone que eu vou lançar já deixar posições sobrando para dar sequência e no ano que vem chegar no outro bairro, para não precisar lançar 2 backbone, 3 backbone, 4 backbone passando na mesma rota. Por que não deixar fibra sobrando para fazer esse tipo de coisa? Por que botar um DIO de 12 posições para conectar um cabo com 12 posições? Por que não botar um DIO talvez de, 48 posições para poder botar um segundo backbone, um terceiro backbone e um quarto backbone de 12 vias, todo no mesmo DIO e ter uma estrutura mais compacta no rack, por exemplo, do provedor? Se o POP é alugado, por que não botar uma caixa de emenda na frente do POP? Porque se o provedor tiver que trocar o POP de lugar,
fica fácil trazer um outro cabo, conectar nessa caixa e a rede continua sendo iluminada a partir desse ponto. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que fazer questionamentos para tentar entender o que pode acontecer no futuro, e a rede, de uma certa forma, ela está preparada para o futuro também, preparado para essas alterações. Um tempo atrás, eu acho que não era aluno ainda, mas um seguidor nosso, ele veio questionar isso. Eu acho bobagem o cara investir em projeto porque já tem rede de fibra ótica por tudo que é lugar. E a verdade não é essa. A verdade é que existe muita rede sem projeto. Existe muita rede nova que está sendo construída. Tem muita rede que está sendo sucateada e está sendo feita uma rede nova. Tem muita rede instalada que precisa ser documentada. Tem muita rede que está com problema e precisa fazer um projeto, entender como é essa rede para conseguir fazer um plano de ampliação, um plano de migração. Então, a área de projetos é uma área gigante, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer esses itens, essas habilidades que eu considero importantes, porque o cara que tem essas habilidades consegue navegar por essas demandas do mundo de projeto, consegue entender algumas coisas pontuais e consegue resolver problemas também de forma diferente. Quer ver um exemplo? Eu não falei aqui sobre ferramentas, tá? Eu não pensei em falar sobre ferramentas e acabou voando aqui na minha cabeça essa ideia agora. Mas a maioria dos projetistas gostam de desenvolver projetos em uma determinada ferramenta. Então você vai encontrar projetistas que fazem no Google Earth, projetistas que fazem no AutoCAD, projetistas que fazem, sei lá, mas em ferramentas específicas. E uma coisa legal que eu comecei a fazer nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer projetos em qualquer ferramenta. Eu topo projeto em qualquer ferramenta. Por quê? Porque não faz sentido eu entregar um projeto feito no Google Earth e o provedor vai usar o OSMaps. Eu entregar uma ferramenta, um projeto desenvolvido no AutoCAD e o provedor vai usar o GeoGrid, vai usar o GeoSite, vai usar o Tomodat, vai usar o FiberDocs lá do IXC. Então, o que faz sentido é o projetista entregar dentro da ferramenta que o provedor vai utilizar. Para quê? Para o projeto estar certo. Simplesmente o projeto está certo. E aí eu percebi uma coisa mais louca, que é o seguinte: a maioria dos projetistas não fazem isso por quê? Porque demanda mais tempo. Então, se eu tenho uma ferramenta que estou acostumado, é muito mais rápido fazer um projeto na ferramenta que eu estou acostumado do que ter que aprender uma nova ferramenta. Só que, se eu entrego já na ferramenta do provedor, eu consigo ter uma remuneração melhor, porque o provedor sabe que ele vai ter que pagar alguém para desenvolver e depois alguém para desenhar dentro da ferramenta. E se esse projetista consegue fazer as duas coisas, ele consegue uma remuneração maior. E isso eu comecei a fazer, e eu defendo isso no meu curso também, no projetista ter habilidade em múltiplas ferramentas, porque é algo que eu percebi através da minha capacidade analítica, conversando com o provedor, conversando com o projetista, conversando com o técnico e entendendo essa dificuldade. Galera, vamos trocar uma ideia aqui pelo chat, tá? O que eu tinha preparado de conteúdo era isso. Essas são as 5 habilidades que eu considero fundamentais. Recapitulando: capacidade analítica, ou seja, entender os dados e encontrar uma solução para resolver um problema. Não estar refém de padrões, ou seja, não aprender alguma coisa através de um padrão, mas sim analisar e desenvolver um padrão para aquela necessidade. Se o padrão se repetir em outra cidade, beleza, mas isso não é necessariamente uma premissa. O terceiro é estar aberto a críticas e aprender com elas. Então você receber a crítica, entender o porquê dessa crítica e, se fizer sentido, evoluir com essa crítica para poder fazer melhor, simplesmente assim. A quarta habilidade é gostar de aprender coisas novas, sempre estar ligado em tecnologia, aprender sobre fibra, sobre projetos, sobre caixa, sobre fusão, para conseguir agregar isso no seu dia a dia. E a quinta habilidade é estar preparado para o futuro. Não, a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer do futuro, mas a gente consegue deixar já uma cartinha na manga com várias situações que a gente pode fazer no futuro em determinadas situações. Beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Eu vi que o Lucas já colocou alguma dúvida aqui. Ele botou o seguinte:
Olá, para assinar um projeto FTTH, depende de dinheiro ou pode ser assinado por um responsável técnico, por exemplo, eletrônico? Lucas, assim, quem vai assinar um projeto, tá? Eu recebo muito essa pergunta. Poxa, posso assinar um projeto? Tem que ser engenheiro, tem que ser técnico, aceita técnico e tudo mais. Cara, quem quer que o projeto seja assinado? É a concessionária, tá? Algumas concessionárias, elas aceitam que um técnico devidamente credenciado, que tenha um CREA, que seja homologado pelo CREA, que tenha o seu número de CREA, algumas concessionárias aceitam um técnico com CREA. Outras concessionárias não, elas exigem que seja um engenheiro com CREA. Então, para ter certeza, tem que ser através da concessionária. Tem que se informar na concessionária. Por quê? Porque para as concessionárias a regra muda. Isso é um pepino para nós projetistas. A verdade é essa, tá? A gente tem algumas exigências da Celesc, por exemplo, outras da RRGE, agora me fugiu, CPFL, enfim, cada concessionária ela tem Energisa, enfim, todas elas, né? Cada concessionária ela tem a sua regra, isso é um pepino. Então, por isso que muitas vezes o projetista ele foca em uma concessionária, duas talvez. O cara que faz para Energisa, cara, Energisa, porque é mais rápido e mais fácil ele fazer projetos com a Energisa que ele já tem relacionamento, ele sabe o que pode e o que não pode, com outras concessionárias que ele vai ter que entrar em contato, se informar, questionar e vai ter alguma dificuldade na hora de aprovar um projeto, tá? Então, tem que ver realmente no manual de compartilhamento. Algumas aceitam técnico com CREA e outros não. Tem que ser um engenheiro que tenha o número de CREA. Beleza? Uma coisa legal, galera, coloca lá no Google, por exemplo, Manual de Compartilhamento Celesc, Manual de Compartilhamento Energisa. Você vai encontrar, provavelmente, no site da concessionária, algum local que tenha informações sobre o que precisa para assinar um projeto, para homologar um projeto. Cadastro do provedor, documentação do técnico, o CREA, enfim, você vai encontrar lá o que precisa, tá? Inclusive, o que pode e o que não pode ser feito na hora de desenvolver um projeto. Cordoalha de elétrica, Optiloop, cruzeta, CTO no poste, CTO no vão, se pode CTO de 1 para 16 ou se tem que ser CTO de 1 para 8, tudo isso está escrito ou deveria estar escrito no manual de compartilhamento, tá? Eduardo, parabéns Machado, ótimo curso, sou aluno do Projetos 3.0, trabalho em um provedor em São José dos Campos, interior de São Paulo. Estou crescendo e aprendendo muito colocando o seu conhecimento em meus projetos. Eduardo, obrigado a parceria, obrigado por estar acompanhando, fico feliz em ter te ajudado dentro da formação a enxergar projetos de uma forma diferente. É algo que realmente eu faço há muitos anos e aqui na Fiber School a gente conseguiu ampliar esse conhecimento para projetista em tudo que é canto do Brasil e fora do Brasil também. Tem muitos alunos fora do Brasil. E esses caras que estão fora do Brasil, o que eles fazem? Eles pegam toda a lógica de como desenvolver o projeto aqui, na formação de projetos FTTH, e aí o cara se informa o que ele tem de exigência na Angola, em Portugal, na Bolívia, Peru, Argentina tem aluno na Argentina também, Chile tem aluno no Chile também. Se eu não me engano, o Matheus Marmentini pegou um relatório esses dias, eu não me lembro se são 14 ou se são 16 países que têm alunos da Fiber School, tá? Então, o conhecimento é o mesmo, que muda a gente aprender um pouquinho o que tem que ser diferente numa região ou na outra região. Até sobre isso também, Eduardo, você falou ali, eu achei interessante comentar mais uma coisinha. Um tempo atrás, um provedor, né, me mandou mensagem: Machado, me ajuda, eu preciso de um projetista, aqui na minha cidade. Eu falei, cara, dificilmente você vai encontrar um projetista pronto aí na cidade. Tem alguém na equipe que pensa em crescer no projeto? Tem um cara que eu gostaria de puxar ele para o planejamento da rede, que eu acho que é um cara que enxerga diferente. E aí eu fiz uma proposta, cara, vamos capacitar esse cara. Esse cara entrou na formação de projetos, eu fui acompanhando para validar a formação de projetos. Isso foi antes de regravar a nova versão, que é a versão 3.0. E o que aconteceu? Cara,
em 30 dias, 40 dias, o cara estava voando já, fazendo os projetos FTTH do provedor sozinho, criou padrões, seguiu padrões, fez ampliações, fez modificações na rede. A gente conseguiu capacitar um cara para isso. E na cidade do provedor não tinha um projetista pronto já para isso. Até porque muitas vezes um projetista, muitas vezes ele trabalha dentro do provedor de internet, ele é cria do provedor, digamos assim, ele se desenvolveu lá dentro, só que muitas vezes o projetista ele prefere trabalhar para vários provedores. Por quê? Porque acaba tendo uma rentabilidade maior. Então muitos projetistas preferem trabalhar para vários provedores. E aí é difícil para o provedor ter dentro do provedor um cara próprio aí para projetos, tá? Vamos lá, Renato. Estou cursando engenharia de telecomunicações e tenho afinidade com essa área. Recentemente comprei o curso de projetos FTTH para buscar estágio na área de projetos. Renato, olha só, o que vai acontecer na engenharia de telecomunicações? Eu sou engenheiro de telecomunicações, né? Eu já dei muito curso dentro de faculdade de telecomunicações, engenharia eletrônica também. E o que acontece? O que a gente vê na formação, cara, é diferente do que a gente vê numa faculdade de engenharia, tá? Na faculdade, a gente aprende muitos conceitos. Por que funciona assim? Por que é assim? O que acontece com isso? Com a luz, com o sinal e tal? A gente aprende isso numa faculdade de engenharia. Só que quando a gente vai para a prática, para o mercado propriamente dito, muitas coisas que a gente aprendeu como funciona, a gente não usa diretamente. Muitas coisas elas já estão desatualizadas. Tanto que nas semanas acadêmicas das universidades e tudo mais, é um espaço que a universidade consegue trazer um conteúdo mais atualizado com fabricante, com parceiro, com palestras. Então, o que já percebi muito? Cara, você vai perceber, tá, que você vai ter uma base muito boa da faculdade que você está fazendo, isso é indiscutível, é uma base muito importante, e você vai ter um outro mundo de prática também. E aí você vai mesclar essas coisas, é fantástico. Então, você gosta da área, está estudando, está cursando um curso mais prático também, cara, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, bastante mesmo. Beleza? Matias André da Angola aqui também mandou um alô, presente aí nos cursos. E é isso aí, galera, é isso aí mesmo, tá? Bom, o que eu tinha preparado para hoje era isso, tá? Eu realmente precisava trocar essa ideia com vocês aqui sobre as habilidades de um projetista, porque, embora pareça suspeito como projetista, eu acredito que é o mínimo que um projetista tem que ter. E à medida que um projetista tem essas habilidades, ele consegue ir mais longe, ele consegue ir além. E não interessa se ele vai fazer projeto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, na Angola, Portugal, enfim, não interessa onde que ele está fazendo o projeto. Ele tendo essas habilidades, ele vai ajustar para a sua realidade. E ele tem condições de ir mais além. Ele pode fazer projeto FTTH, ele pode fazer projeto ponto a ponto, pode fazer um projeto para uma rede local, ele pode fazer projetos DWDM, por que não? Vai aprendendo e vai desenvolvendo outros tipos de projeto também. O cara, quando tem essas habilidades, isso é uma coisa bem legal. Você vai fazer um projeto para um provedor, daqui a um ano o provedor vai precisar de outro projeto, quem você acha que o provedor vai chamar? Vai chamar de novo o mesmo projetista. Se o projeto foi um sucesso, foi bem feito, a implementação correu bem, o projetista deu suporte, tinha domínio e o provedor entendeu que, cara, essa rede ficou demais, ele vai procurar o projetista de novo. Ele vai entender que aqueles 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais que o projetista cobrou para desenvolver aquele projeto, ele vai perceber que isso foi uma economia que fez toda a diferença e que vai ajudar a ter uma rede que não dá dor de cabeça. Beleza, galera? Valeu para todo mundo que ficou até agora aqui nessa aula. Eu espero te ver semana que vem na nossa próxima aula. Lá a conversa vai ser um pouco diferente, vai ser sobre topologia, vai ser sobre redundância. A gente vai trazer algumas práticas também na nossa aula aqui, que é uma forma diferente de fazer projeto. A gente pode também fazer um projeto pensando em aumentar a segurança da nossa rede. Beleza? Valeu, galera, e até semana que vem.